O celular é bem usado. Vou entrar aqui. Não tem como ter. Pessoal, o presidente Long está com um probleminha técnico lá, ele não vai conseguir entrar de imediato. Mas Oi, Chico, acho que fechou o microfone sem querer aí. Se puder. tá, mas o Vanderlei vai iniciar, então o Vanderlei é o que comanda o espetáculo aí. Tudo contigo, Vanderlei. Bah, que responsabilidade, hein, gente? Meu Deus do Não, céu. e o público está grande, hein? Chegando quase a 1.800 pessoas aí. Não, 1850? 185, 185. Tá bom. Bom, gente, enfim, tá? Eu sei que muitos também ali perguntaram, né, se a gente, se a Agas ia conseguir gravar, né? Porque tem muita gente aí focado na questão do alagamento, o abastecimento, né? Então, enfim, a gente vai tocar aqui. Se precisar, a gente pode até fazer uma outra aí, tá bom? Só avisar aí o pessoal para fechar os microfones, né, para a gente não dar uma microfonia. Qualquer dúvida também pode passar aqui pelo chat ali. Eu acho que o Bruce vai fazendo um acompanhamento e a gente tenta depois ver as dúvidas ali, né? De pronto aqui eu já vou tentar compartilhar minha tela, tá? Bom, pessoal, então, o que que a gente vai falar aqui? Eu não vou me estender muito na parte teórica, né? Porque eu acho que vocês já ouviram bastante aí, mas só para dar um grande relato. Então, as alterações que aconteceram lá no final do mês de dezembro, né? Que o governador queria fazer o aumento da alíquota de 17 para 19,5, e aí teve aí um movimento aí, tanto do supermercadista quanto de várias entidades, e aí o governador viu que não ia conseguir passar com essa aprovação desse projeto. E aí ele retirou esse aumento, só que ele emitiu aí, na verdade, 5 decretos, onde a gente vai passar agora por eles, né? 5 decretos que surgiram todas essas mudanças aí, né? Então ontem aí o Dia do Trabalhador ele foi, né, suprimido aí por essas mudanças. Então realmente aí toda pessoal que Online? está aí, todo o pessoal que está aí em supermercados passou realmente trabalhando aí, mudando cadastro, enfim. Então, os decretos que foram alterados, tá, foram, na verdade, os 5, né, que foi o 57363, que prorrogou ali o prazo dos presumidos dos fabricantes de resinas, o 364 dos couros, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deu. Dentro desses decretos, eu acho que eu passei bastante aqui. Teve o FAF, teve a questão da alíquota da cesta básica. Então, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados, eu acho que é o único estado que a alíquota da cesta básica agora, ela não é mais 7, ela é agora 12%. Então ela está reduzida mais para 12%. Tá? E também teve aí o 57367, que foi a questão das fabricações, os insumos ali para fabricação de rações animais. Dentro desses decretos, o que tem as alterações dentro dele, né? Então, o 57366 que nos faz o impacto direto para nós. Então, o que que aconteceu ali? A questão dos ovos e das flores naturais que entrariam, né, em tributação, ou seja, perderia a isenção. As frutas e verduras também perderia isenção. O 19, que é o leite, aquele leite de saquinho, né? Que ele também perderia isenção. E a cesta básica que perde a redução de 12 para 7, ficaria 12%. O 6221 seria das carnes, né? Também que perde a redução para 7% e fica 12%. Temos também as particularidades das peras, maçãs, alhos, né? A erva mate também é excluída da cesta básica. E o pão francês, que é o que também aí acabou ficando aí para nós, né? Depois tem os novos integrantes da cesta básica e os benefícios de devoluções. E o que que aqui não é para quem lê de primeiro olhar, né? Vê que, pô,
O 6228 diz o seguinte: ficam excluídos da cesta básica o arroz, a farinha de trigo, o feijão. Na verdade, foi o jeito que eles utilizaram, né, para que a alíquota voltasse a 12%. Então, ele usa esse texto, mas na verdade ele continua na cesta básica, mas só por causa de uma questão ali de mérito da alíquota. E aí veio o 57581, né, que estendeu para 30 de abril, tudo isso, né? Então, aí a gente ganhou mais um mês ali, que ia entrar em 1º de abril. E agora, nós tínhamos aí 37 entidades lutando, né, para tentar, pelo menos, jogar isso um pouco mais para frente. E a gente não conseguiu, mas tivemos aí uma melhora, um amenizador, né, que o hortifruti granjeiro, que seria tributado, então, a partir de agora, não continua isento. Então, o que que entrou a partir de ontem, né? As flores e o pão francês está revogado a isenção, então eles são tributados. A majoração da alíquota da cesta básica, então a cesta básica que era 7 passa para 12%. Então a gente não tem mais nenhum produto a 7%. A majoração da erva mate também, né, de 7 passa para 12, então acabou a redução. E a exclusão de alguns itens lá da cesta básica. E aí a gente salienta aqui, né, que esse decreto ele só postergou a revogação da isenção das frutas, verduras e ovos, né, para 1º de janeiro de 2025. Então, as frutas, verduras e os ovos ficam isentos até 31 de dezembro de 2024. Então, nós vamos ter aí uma outra briga, né, para tentar levar essa isenção, né, por mais um tempo, né, porque senão a gente vai ter que tributar lá a partir do ano que vem. E realmente esse era o maior pleito, né, porque aqui o impacto ia ser muito grande, porque as frutas e verduras, o FLV e os ovos, eles entrariam isento do produtor rural ou isento de uma distribuidora, tanto faz, e ele seria tributado a 12% no supermercado. Então, aqui que teria um impacto muito maior no ICMS a pagar, né? Então, pelo menos a gente conseguiu um fôlego aí até dezembro nesse ponto aí, certo? Bom, o que basicamente mudou, né? Então, nós temos alguns produtos que saíram da isenção, basicamente ali as flores, não é uma questão muito representativa para nós, mas o leite de saquinho, então, ele sai de isento e pula para 12%. O pão francês, que é uma dor de cabeça nossa aí, né? Então, ele era isento, aquele pão farinha, água e sal, que até terça-feira era isento, agora ele vai ser tributado a 12%. Aqui eu saliento que o pão francês, tá? Muita gente fabricava o pão francês, né? E até eu tenho alguns créditos na fabricação dele, como insumos, tipo farinha, os próprios ovos, enfim. Mas como o custo dessa mão de obra, desculpa, desses insumos é muito pequeno, talvez não seja mais interessante tributariamente eu fabricar o pão francês. Então a gente tem que começar a fazer cálculo, né? Talvez valha a pena eu comprar um pão francês já pronto ou um pão francês congelado, porque aí eu vou ter um crédito de 12%, ou seja, ele vai entrar 12%, e aí ele saindo a 12%, a minha carga tributária fica menor, certo? Então, isso é um ponto que eu chamo bastante atenção para que a gente faça os cálculos aí, para ver se realmente vale a pena, né, a gente fabricar ou não. Outro item que também vai passar de 7 para 12, carnes temperadas, erva mate também, que é uma venda expressiva, né? Açúcar, ou seja, agora todos os itens basicamente de cesta básica, o açúcar, arroz beneficiado, banha, café torrado e moído. Cuidado, aqui o café torrado e moído passa de 7 para 12. O café solúvel, os cafés especiais, as cápsulas, continuam 17%. Então a gente tem que também entender essa questão, né? A carne de gado, aves e suíno, ou seja, de frango e o suíno, que antes, né, estavam na cesta básica, agora eles estão excluídos.
Então ele passa de 7% para 12%. Pá, mas Vanderlei, a carne é substituição tributária, eu não levo muito em conta isso, né? Para quem está no hot, sim, não tem um reflexo tão grande, mas o que que vai alterar aqui? Como altera a alíquota, vai alterar a ST destacada. Então, a carne vai ficar com uma ST um pouco mais alta, que a gente depois vai colocar na frente, certo? Conservas de frutas, então as compotas, né? Figo, pêssego, tudo que era 7% passa a 12%. Farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de mandioca também, né? Cuidado, a farinha de rosca. Não, farinha de rosca aí é tributado normalmente a 17%. Feijão de 7 para 12%. Leite UHT, que é o leite de caixinha, né? Que antes ele era reduzido, agora ele passa a 12%. Massas alimentícias. Aqui uma exceção da massa, exceção não, mas uma particularidade, por exemplo, miojo, né? Miojo, o lamen, o Nissin, enfim, não é enquadrado como massa alimentícia, então ele continua 17, né? As massas alimentícias então ficariam em 12%. Margarina, creme vegetal, óleos vegetais, exceto de oliva. Aqui tem uma questão mais de português, né, de que qualquer outra coisa. Então, os óleos, né? Os óleos de soja e tal, eles são fabricados de sementes, de grãos, né? E de hortaliças, né? O azeite, ele já é de uma fruta, né? Então, por exemplo, por isso é que o azeite seria o azeite de oliva. Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui. Os pães de industrializado, Nutella, Wikibold, Farias, enfim, né? Todos esses pães que eles eram antes cesta básica, agora eles são 12%. Pão, a mesma coisa, ele também vai ter um aumento de carga tributária. Peixes, né? Exceto lá o bacalhau, os crustáceos, né? Camarão, enfim, que ele continua 17, os outros passam para 12. Sal também passa para 12 e mistura para pão, certo? Então, basicamente, esse é o grande grupo aí dos produtos que estão passando, aumentando, né? Aqui a gente trouxe um cálculo, tá? O que que a gente fez? É a mesma planilha anterior, né? Os mesmos produtos anteriores, tá? Só que a gente estimou, tá? De que o fornecedor ele vai repassar, porque o fornecedor também, antes ele, sei lá, vendia um arroz a 7%, agora ele vai vender um arroz a 12%. Então ele vai aumentar a carga tributária dele, né? Então, se ele aumenta a carga tributária dele, automaticamente ele vai repassar esse valor no preço de venda, né? Então a gente fez um cálculo aqui e estimou que o fornecedor de vocês deve aumentar o preço de venda dele a partir de ontem, né? Ou a partir de hoje aí, certo? Por que que tem duas colunas, tá? A primeira coluna eu fiz com uma margem lá da indústria de 15% e a segunda coluna com uma margem de 20%, tá? Então, na verdade, o que que a gente tem que entender aqui? Ah, o meu fornecedor aumentou o meu arroz em 5%. Tudo certo, ok, né? Por quê? Porque ele talvez tenha uma margem menor, né? Mas o meu fornecedor aumentou 10%. Opa, aí a gente já tem que, né, fazer uma negociação, a gente já tem que, né, entender com o fornecedor por que que ele está aumentando mais, tá? Então, por isso é que a gente deixa esse norte aqui para vocês, né? Porque a gente tem muitas perguntas aqui, de que, pô, quanto o fornecedor vai aumentar, né? Porque não é só a minha cadeia. A questão tributária, ela vai desde o produtor até o consumidor final. Então, a gente está no varejo, a gente está na última ponta, né? Mas também a indústria vai ter um aumento de carga tributária. E aí vejam só que o pão francês, né? Ele vai ter um aumento muito maior. Claro, gente, aqui eu só tô fazendo o aumento do pão francês, tá? Ah, se o fabricante do pão lá, tá? Ele pegar todo o mix de produtos dele e fazer o novo cálculo do impacto tributário, o impacto tributário dele vai ser menor, vai ser em torno aí de 10% ou 11%. Mas se ele olhar especificamente o pão francês,
ele chegaria a um aumento de 16% até 17%. Então é isso que a gente espera, né, que aconteça. Ah, mas o meu fornecedor de pão aumentou menos do que isso. Ok, bacana, né? Mais barato vai chegar na mesa do consumidor, certo? Então, basicamente, ali as carnes suínas, aqui eu calculei a suína, tá? Não calculei a de frango ainda, tá? 6,5% a 7,5%. A erva mate vai subir, então, entre isso, né? Então, basicamente, todos os produtos que eram cesta básica, eles vão subir de 6,8% até 7,4%. Ok? Então, aqui é mais para vocês terem uma ideia, né, de que se o fornecedor aumentar 15% ou 10%, ele não está só aumentando a carga tributária, ele está se usando, né, sei lá, de uma brecha para aumentar o preço dele, ok? Ô, Vanderlei, eu não sei se tu quer que eu vá te trazendo as perguntas no decorrer ou se tu prefere falar e depois eu... Eu acho que pode ser por aí, porque a gente daí vai fatiando, né? Fica melhor. Tá, então já tem algumas questões ali. No caso das flores, Vanderlei, o supermercado vai continuar entrando com isenção e a venda vai tributar, correto? Se puder esclarecer um pouco melhor as flores. As flores, segundo meus assessores aqui, tá? Eu tô aqui com o Paulo Bernardes, o Eduardo e também a Raquel. As flores, sim, elas entram. Se vier de um produtor, ela entra a isento, tá? Se ela vier de um distribuidor, aí ela vai entrar a 12%. E aí sai Perfeito. também a 12%. Ok? Perfeito. Super útil perguntando: peixe inteiro tem diferença de alíquota para o filé de peixe? Não, só o tipo do peixe. Se for, por exemplo, lá sei lá, uma merluza, né? Aí ele tem uma tributação de 17. Agora, se a merluza for filé ou for ele inteiro, não tem diferença nenhuma, certo? Perfeito. Agora, qualquer outro peixe entra a 12%. Tá bem. O Fábio perguntando: Vanderlei, a porcentagem da ST da bovina, 2,1%. E do frango? Chego lá na frente, tá? Tá bem. E só respondendo o pessoal do Borges aqui, sim, depois a gente disponibiliza o material, né, Vanderlei? Sem problema. Sim, tranquilo. Obrigado. Bom, qual o impacto, tá, que vai dar no nossa formação de Viu, preço? Vanderlei? Só deixa eu trabalhar um pouquinho. A flor, confere, mas para mim é 17, cara, a saída. Sim, saída 17. Desculpa, deixa eu ver aqui. Tá lá, ó, lá em cima, 17, tá? Ó, eu que falei errado, tá, gente? Tá bom? Flor 17. Perfeito. Beleza. Qual o impacto, né, que vai dar na formação do preço de venda, tá? Então, aqui a gente precisa entender, tá? Eu trouxe uma planilha em Excel aqui, que eu costumo dizer o nosso Excel bem barato aqui, né? Para tentar explicar o que que dá isso. Então, aqui nós temos dois momentos, tá, pessoal? Isso é muito importante. Nós temos dois momentos. Primeiro momento é o momento que eu tenho aquilo que eu tenho em casa, aquilo que está na minha prateleira, aquilo que eu tenho no meu estoque, que eu tinha comprado antes do 30 do 4, né? Então, por exemplo, o que eu comprei antes de 30 de 4, sei lá, eu comprei pão francês, tá? A R$ 10, eu não tinha nenhum crédito, porque ele era isento, não tinha nenhum débito, porque ele também era isento na minha venda, e se eu usasse lá uma margem CLD, tá? Que é a margem que vocês têm que buscar usar, tá? Que é a margem líquida dos impostos. Se eu tivesse uma margem de 24%, eu teria que vender ele a 13,16. Então, compraria ele por 10, o pão francês, e venderia ele a 13,16. Por que que eu botei 10, tá, gente? Só para a gente ter um parâmetro mais geral, né? Porque senão vai ficar uma polêmica aqui de, eu pago mais ou pago menos. Mas a gente vai traduzir tudo isso em percentual. Agora, né? Esse produto que eu tinha em estoque, como ele entrou a R$ 10 e eu não tinha crédito, se eu estou vendendo ele hoje, eu vou ter que vender e pagar ICMS de 12% sobre o pão francês. Então, para mim deixar no meu caixa a mesma margem de 24%, eu preciso vender ele a 15,63. Então, gente, eu tenho um aumento de R$ 2,47 no preço final do produto. Isso representa 18,75 sobre o preço que eu praticava
antes. Então, isso é muito importante. Então, assim, ah, mas eu não tenho muito estoque de pão francês. Ok, mas a cada pão francês, se eu vender no mesmo preço, eu estou perdendo 18,75. Se eu estou perdendo 18,75, a minha margem era 24, né? Talvez eu tenha ganhando aí menos de 5%, tá? Menos de 6%, certo? Então, basicamente é isso. Eu trouxe aqui embaixo, tá? O markup, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tem empresas menores que usam ainda markup. E aqui é uma reflexão, gente, não dá mais para usar markup, tá? Porque agora não tem mais muito produto com isenção, muito produto com alíquota baixa. As alíquotas agora aumentaram. Então, quando aumenta a alíquota, ou seja, quando a tributação é maior, a diferença de markup para margem CLD é brutal. Então, isso é uma coisa que a gente, né, lá no GES a gente explica isso, né? Então, para eu utilizava antes 24 de margem, eu tinha que botar um markup lá de 32%. E agora, gente, eu vou ter que fazer 56%, tá? Claro, esse é o produto que eu tenho em casa, ok? Certo? Bom, e aquele produto que eu vou comprar a partir de hoje ou a partir de ontem, né? Então, o produto que eu vou comprar a partir de agora, né? Esse produto ele vai entrar a 12% e ele vai sair também a 12%. Vai dar uma amenizada no meu crédito, porque eu vou ter crédito, né? Do meu estoque eu não tinha. O que que a gente fez aqui, tá? Eu estimo lá, tá? Que o pão francês, tá? Ele vai subir lá em torno de 16%, tá? Então, antes eu comprava por 10, agora eu vou comprar por 11,65. Então, já estou mais ou menos estimando, né, o que que o fornecedor está me repassando. Evidente, vou continuar comprando por 10. Maravilha, maravilha. O cálculo, né, só vai mudar a questão do percentual aqui embaixo. Então, se eu comprar ele por 11,65, eu tenho um crédito de ICMS de 1,40. Para manter a mesma margem que eu tenho, que eu tinha de 24%, eu vou ter que vender ele a 16,02, certo? Então, antes eu vendia ele a 15,63, agora eu tenho que vender ele a 16,02. Então, eu vou ter que aumentar mais 2,52. Então, por exemplo, eu tenho duas subas, né? Uma suba, essa é o produto que eu voltei um slide, é o produto que eu tinha antes em estoque, então eu aumentei 18. E aí eu vou ter que aumentar mais 2,52. Então o meu pão francês ele vai ficar extremamente caro na ponta, né? Então isso que a gente tem que entender. Claro que o pão francês é o que mais vai dar impacto aqui para o nosso exercício, certo? Produto de cesta básica, né? Que é a grande maioria aí da mudança, né? Eu acho que 90% da mudança está aqui. Então, o que que eu tinha em estoque, tá? Eu tenho lá arroz em estoque. Então, eu comprei o arroz por R$ 10, tive um crédito de ICMS lá já na minha apuração de 7%, e eu vendia esse arroz com 7%, porque ele era cesta básica. Então, eu vendia ele a 7%. Para mim ter uma margem CLD de 24, eu teria que vender ele a 13,48. Perfeito? Então, eu comprava ele por 10, vendia por 13,48 e ganhava R$ 3,23, que é igual a 24 centavos. A partir de agora, tá? O que que eu tenho que fazer? Esse produto que eu comprei por R$ 10, eu só tenho 7, porque ele já entrou no meu estoque, 7% de crédito. Então, o custo vai ser igual. Eu vou ter que vender ele para ter a mesma margem de 24%, eu vou ter que vender ele a 14,53. Então, esse produto que eu tenho ele no meu estoque de cesta básica, arroz, feijão, café, farinha, né, sal, etc., eu vou ter que colocar 7,8% sobre o meu preço que eu estava praticando na terça-feira passada, certo? Porque senão eu não vou ter dinheiro para pagar o ICMS lá no dia 12/6, ok? Então, o estoque eu tenho que pagar, aumentar 7,8. Mas e o que que eu vou fazer daqui para frente, né? Daqui para frente, quando eu comprar um produto de cesta básica, eu vou ter um crédito de 12%. Então, o que que eu estou fazendo? Se antes eu comprava por 10,
estou usando ali a mesma, né? Que ele vai ter um aumento aí de 7%. Agora eu vou comprar ele a 10,7. Esse 10,7 eu vou ter um crédito de ICM, né? Por isso é que o fornecedor vai me repassar esse custo. E quando eu vender ele, eu também destaco 12%. Se eu quiser ficar com a mesma margem de 24%, eu vou ter que vender ele a 14,71. Então, antes eu vendia ele voltando uma, eu vendi ele a 13,48 e agora eu tenho que vender ele a 14,71. Então, eu tenho que aplicar mais 1,2, né, no meu preço de venda. Então, vou ter duas subas também, né? Uma no meu estoque de 7,8 e comparando com a nova compra, eu vou ter mais 1,2. Então, basicamente, aí 9% vai aumentar os meus itens de cesta básica, né? Certo? Então, também aqui, né, estou utilizando o markup, mas o markup já não vai mais dizer quase nada, né, gente? Então, por quê? O markup de 37 vai me segurar uma margem só de 24. Então, também aqui aconselho, né, a gente a usar sempre margem CLD, que tem no sistema de vocês, né? Se vocês não tiverem sistema também, depois a gente vai ver aqui, nós temos o simulador da CTS, que também pode ajudar vocês na formação do preço de venda. Carne bovina, que eu acho que é uma das perguntas, né? E vou chegar lá agora. Então, carne bovina antes eu comprava a 10. Aqui eu não estou fazendo a questão do estoque, tá? Porque a carne praticamente não tinha estoque. E a carne também, eu não me creditava e nem debitava de CMS, né? O custo dela só é a questão da ST. Então, vamos exemplificar aqui. Até 30 de 4, a carne que, sei lá, eu comprava R$ 10, a alíquota dela era 7%, mas a alíquota de 7% quem pagava era o frigorífico, e eu pagava 2,1. Por que 2,1? Porque aqui, na verdade, a carne bovina tem um MVA de 30%, né? E aí eu tenho que fazer a diferença, né, dos 7 para os 17, para os 12, que é o consumidor final, e aí chega nos 2,1. Então, o meu custo era R$ 10, mais 21 centavos, que era o valor que vinha destacado na ST. O meu total da nota fiscal era 10,21. E aí, para mim, utilizar os meus velhos 24 de margem, eu tinha que vender esse produto a 13,43. E vejam que a carne eu não tenho ICMS na saída, tá? Claro, né, gente? Eu vi que tem gente aqui na reunião que faz a subapuração. Quem faz a subapuração, aí sim, poderia se creditar desse valor e aí teria que destacar o valor na saída. Mas acho que a grande maioria aqui está no HOT, né, no regime de optativo. Então, não destaca ICMS na saída desses produtos com ST. Então, eu venderia esse produto a 13,43, né? Sobraria 3,22, que dá 24%. A partir de agora, né? Porque a alíquota passou de 7 para 12, a minha ST, em vez de 2,1, ela vai para 3,6. Então, ela vai aumentar aí, olha, gente, 1,5%, né? Ela vai praticamente dobrar o percentual de ST. Então, no mesmo exercício, né? Se eu comprava por 10, o frigorífico vai vender para mim em torno aí de 7, 7,8 a mais. Então eu vou começar a comprar essa carne um pouco mais cara, 10,7, certo? Vou pagar 3,6 de ICMS-ST, e aí o meu custo vai ficar 11,09, tá? Esses 11,09 para mim obedecer a mesma minha margem lá de 24, eu vou ter que vender a 14,59. Então, esse produto, né, ele vai chegar na mesa do consumidor a 14,59 e não mais a 13,43. Então, a carne vai subir em torno de 8,57, certo? Vanderlei, mas é 8,57 cravado, é isso mesmo? Não, gente. Depende da margem que vocês usam, depende do preço que o frigorífico, né, ou o distribuidor está passando para vocês. Então aqui a gente está usando como média, né? Mas realmente o impacto vai ser
bem grande, 1,15, né? Em cada 10 reais que a gente está falando aqui, certo? Então, a carne ela vai ter um aumento de 2,1 ST para 3,6. Além da ST, o custo da mercadoria lá do frigorífico também vai aumentar, porque antes ele pagava 7, agora ele vai pagar 12, certo? No frango, é o mesmo exercício, tá? Só que o frango, ele, como o MVA dele é 60%, se não me engano, né? Aí ele basicamente dobra, né? A ST. Porque lá na carne bovina, a margem de valor agregado era 30%, e no frango a margem de valor agregado é 60%. Então, antes eu tinha de ST 4,2, né? Que vinha destacado na nota. Agora eu tenho 7,2. Como o MVA é muito grande, esse sim vai dar um impacto maior, tá? Porque quanto maior a margem, quanto maior o MVA, quanto maior a alíquota, maior o impacto no consumidor final, certo? São as três variáveis, né, que aumentam lá de acordo com o aumento das alíquotas. Então, antes eu comprava por 10, tinha ST de 4,2, que daria um custo de 10,42, vendia por 13,71 e preservava meus 24% de margem, né? Sobrava R$ 3 em cada 10, em cada 13 que eu vendia. A partir de 1º de 5, o frigorífico vai me repassar em torno aí de 7,8%. Esse produto ele vai chegar com 7,2 de ST, então meu custo vai aumentar, além do preço AST, vai chegar a 11,47, e eu vou ter que vender para obedecer a mesma margem de 24%, eu vou ter que vender esse produto a 15,09. Tá? Então o frango deve aumentar lá para o consumidor final em torno de 10%, certo? Então, resumindo, né, a carne bovina, a ST, que era 2,1, passa para 3,6, tá? Então, esse é o grande fator aí que vai aumentar o preço de custo de vocês, né? Então, ele vai aumentar 1,5, mas é 1,5 direto sobre o valor de cada quilo, de cada compra, né? Então, 1,5 sobre 2,1 é quase 80%. A carne de frango e a suína, que era 4,2, agora vai ter 7,2% de ICMS-ST, certo? Então, também aqui eu vou ter 3% a mais no meu custo, né? Então, além de subir as alíquotas, vai subir o custo de vocês. Então, consequentemente, né, um sobre o outro vai subir. Quando o Vanderlei quiser fazer lá o bife dele, vai ficar bem mais caro, em torno aí de 11, 12% a mais, né, no consumidor final, ok? Ah, o resumo do que a gente tem, assim, né, de ideia. Estoque, tá? Muitos dos nossos clientes perguntaram, bah, mas eu preciso levantar o estoque, me creditar desse CMS? Não. Então, assim, eu não preciso fazer o levantamento de estoque porque as alíquotas aumentaram. Como as alíquotas aumentaram, ninguém pagou esse CMS antes. Então, é diferente lá do produto que era ST e agora é tributado. Então, eu não preciso fazer levantamento e eu não tenho crédito nenhum sobre o meu estoque. Então, gente, eu já saio com uma carga tributária maior, né? E aí o impacto vai dar onde? Na primeira guia do ICMS, né? Então, dia 12/6, o meu impacto vai ser bem maior. Então, se vocês pagavam aí em torno de 3,7, né, 4,5%, dependendo da margem de ICMS sobre a venda, talvez agora a gente vai pagar aí em torno de 5, 5,5% de ICMS sobre a venda, certo? Inclusive agora o governador editou, né, eu acho que há poucos minutos aí o decreto de calamidade pública, né? E aí talvez a gente possa pedir aí a prorrogação, né, do vencimento desse ICMS, enfim, agora a gente tem que trabalhar em cima de algum amenizador, né? Ações para abertura da loja em 1º/5, ou ações, né, depois desse nosso encontro aqui, né? Então, gente, correndo, trocar todos os preços de venda, né, dos produtos,
tá? Que sofreram desse impacto. Aquela lista ali que eu passei, né? Do arroz, do feijão, enfim, da carne. Então, eu preciso aumentar o preço de venda. Ah, mas eu vou deixar só para chegar quando chegar a próxima nota. Mas o meu estoque, se eu não aumentar, eu vou estar perdendo margem, certo? Então, tá bem claro isso, né? Se eu não aumentar o meu preço que eu tenho no estoque hoje, eu vou perder margem, com certeza, tá? E o segundo passo, né, que eu tenho que fazer é a troca, né, lá no cadastro do meu produto, lá no sistema, né, eu tenho que trocar as alíquotas, eu tenho que trocar as reduções, né, eu tenho que trocar as isenções. Então, por exemplo, lá eu preciso, eu vendia lá o pão isento e agora eu tenho que dizer que ele é tributado. Então, lá no PDV de vocês hoje tem que estar saindo esse produto tributado. E lá no sistema de vocês, eu tenho que trocar essa figura tributária, que alguns chamam, outros objeto tributário, eu tenho que trocar rapidamente, porque para a próxima compra ser ajustado. Do contrário, eu vou estar fazendo um preço de venda, né? Fazendo uma formação de preço de venda errado, tá? E aí o que dá para salientar, né? O preço de venda ele só vai se ajustar no sistema. Você tem que fazer na mão isso. Ele só vai se ajustar no sistema quando eu fizer uma próxima compra. Então, cuidado, né? Então, mas sei lá, não vou ajustar hoje os meus preços, vou deixar para comprar. Será que tu está comprando arroz hoje? Será que tu vai comprar farinha amanhã, né? Isso só vai alterar quando tiver a nova compra. E além disso, tá? Tem uma questão muito fundamental que é o quê? Alguns sistemas usam custo médio ponderado e outros sistemas usam custo de última nota, tá? As empresas grandes, tá? As maiores empresas normalmente usam o custo médio. Qual é o problema do custo médio nessa situação? Se eu tenho 10 unidades de um produto, tá? E eu vou comprar 5 unidades, né? Vou fazer uma compra agora de 5 unidades desse produto, a nova nota fiscal ela vai alterar o custo? Vai, mas numa proporção muito pequena. Porque se eu tinha 10 em estoque com custo anterior e vou entrar com 5 unidades, o custo médio vai ficar de quê? De 7,5. Ou seja, eu não vou conseguir fazer o impacto na primeira compra do produto. Agora, quem tem os sistemas ah, ah, parametrizados para formar o preço de venda como última compra, aí tudo certo. Se eu comprar, eu tinha 10 unidades, comprando 5 unidades agora, mas essas 5 unidades eu estou comprando com preço maior, automaticamente o sistema já corrige, né, para a última compra, tá? Então, cuidado as empresas que usam o custo médio. Eu sugiro que façam o preço de venda na mão, né? Peguem a nota, vejam o quanto está custando o produto e já façam a alteração do preço, porque senão a gente vai sequelar margem, certo? Nós temos algumas novas mudanças que a gente tem por aí, tá? Não. Nós temos umas novas mudanças, então, assim, nota fiscal eletrônica de produtor rural, ela foi prorrogada, o decreto agora, para quem fatura até R$ 1 milhão, o produtor, ele não precisa emitir nota fiscal eletrônica ainda, ou seja, até o final do ano. Mas quem fatura mais que 1 milhão por ano, já é obrigatório. E vamos ter aí, já tem o decreto, né, o 57577, que os sorvetes saem da ST e vão ser tributados a partir de 1º de junho. Então, esse sim a gente vai ter que fazer o levantamento de estoque lá dos sorvetes. Mas aí a gente vai falar só no final de maio, né? A gente não vai falar agora, certo? Então, gente, a gente está aí numa etapa bem difícil aí, né? Mas a gente está trabalhando aí, enfim, e todos, eu acho que em conjunto, né, para a gente tentar superar essas duas questões, né? A questão de aumento tributário e as questões também aí de enchente, abastecimento, enfim, né? Então, era mais ou menos o que eu tinha. Eu posso ainda entrar aqui no simulador tributário da CTS,
vou descompartilhar em seguida, tá? Para que a gente possa fazer algumas simulações, caso vocês queiram, e a gente também está aqui para bater um papo. Se vocês quiserem, sigam a gente nas redes sociais, a gente posta bastante conteúdo aí tributário, né? E para a gente conseguir ajudar vocês aí nesse momento que é bem difícil aí, certo? Perfeito. Vanderlei, tem mais algumas perguntas ali no chat, posso te trazer? Claro, manda Vamos bala. lá. Colares, produto que era CST20, vai continuar ou vai mudar para CST00? O CST20, o que ele dizia? Que era base reduzida, tá? Então, por exemplo, alguns produtos que eram 17%, tá? E estão reduzindo para 12%, ainda continua com 0,20. Exemplo, eu acho que biscoito, não. Leite UHT, por exemplo, tá? O pessoal tá me assoprando aqui. Então, o leite, por exemplo, que a alíquota é 17 e reduz para 12, continua com a CST 0,20. Agora, o arroz, que já era a alíquota de 12, esse vai ficar com CST de 0,0, porque vai ser tributado integral, certo? Entendido. Maravilha. Vamos lá. Referente às notas fiscais emitidas antes da alteração, com 7%, qual alíquota ST precisa ser calculada no caso das carnes? Se o frigorífico, tá, emitiu uma nota fiscal em abril, ele destacou lá 2,1, tá? Infelizmente não, desculpa. Na carne é o contrário, é felizmente, tá? Eu vou pagar 2,1 e eu não vou pagar ICMS desse produto. Então, assim, na carne é vantajoso tu receber uma mercadoria que foi emitida em abril. Não precisa fazer correção, tá? O governo do estado não vai cobrar de mim supermercado, né? E essa diferença, tá? Legal. A Elaine, feijão, se eu comprar direto do produtor e vender a granel, fica nos 12%? Qual o produto? Feijão. Feijão, vai comprar direto do produtor, não vai ter crédito, tá? Porque o produtor não gera, né? Não gera crédito. E aí, vendendo a granel, eu vou vender a 12%, tá? Porque o feijão, ele agora não é mais 7, agora ele é 12. Mas, tranquilo, vende a 12%. Cuidado, né? Que se eu tenho crédito, eu simulei ali com crédito de 12. Então, assim, se eu tenho crédito zero, vai ter que subir aí em torno de 18, 20% o preço de venda desse produto, tá? Porque vai entrar sem ICMS e vai sair a 12%. É isso aí. Camila do Beltrame, sobre as flores ainda. No decreto, ele não faz exceção ao produtor rural, só excetua a isenção na venda para a indústria e para o consumidor final. Na nota 2, ele aplica a isenção do produtor ao consumidor final. Neste caso, entendo que o atacado também pode aplicar a isenção. Observação da Camila. O atacado, sim, para nós, tá? É a mesma questão das frutas e verduras. Quando o atacado vende pro supermercado, ele continua com isento. Mas se o atacado vender direto ao consumidor, questão do atacarejo, né? Aí ele vai ter a tributação final. Claro, do hortifruti não, né? A gente está falando de flores aqui, né? Mas, ok, entendo que sim, talvez eu tenha me expressado mal ali. Legal. A Luísa Zanferrari, lá de Carazinho, os estoques do dia 30 de abril não serão creditados de ICMS? Infelizmente não, tá? Por quê, né? Já expliquei lá. Porque, vamos lá, o leite, né? O leite de saquinho lá. Pô, eu tenho um estoque desse leite, mas ninguém pagou ICMS desse leite. Então eu não poderia fazer o creditamento desse imposto, porque o ICMS é um imposto, né, de não cumulatividade. Eu só posso me creditar daquilo que alguém pagar na etapa anterior. Então, infelizmente, eu não preciso fazer levantamento e eu não tenho direito nenhum a crédito sobre o estoque. Por isso, eu sugiro que aumente o preço imediatamente, né, para a gente conseguir pagar o ICMS. Perfeito. O Grupo Guanabara aqui tinha
feito uma menção também de que a alteração no preço de 7,8% seria considerando uma margem de 24% CLD, quanto maior a margem fixa, maior a variação. Isso. Depois a Tatiane, que se a diferença foi de 7 para 12, então se aumentar só a diferença dos 5% não é recomendado para os produtos Não. que eu tinha em estoque. Exatamente isso que Exatamente. explicou antes, né? Porque isso é um erro que a gente às vezes comete, né? Porque se eu só aumentar a diferença, eu perco margem, né? Porque eu preciso manter a margem, né? Então, esse é o grande problema. O Yuri aqui tinha perguntado, boa tarde, poderiam me confirmar se as alterações de flores, ovos, frutas e hortaliças foram realmente alteradas para maio? Ao que parece, o decreto 57581 de 24 postergou os efeitos das alterações para janeiro de 2025. Aí o Eduardo ali mesmo respondeu que as flores não, né? Os hortifrutis e ovos sim, né? Isso, excetuado as flores, né? Então, flor entrou 1º de maio, tributado, e o hortifruti ele prorrogou para até 31 de dezembro, tá? Que aí vai ser outra briga lá, né? Marcos Andreas, eu tenho estoque de óleo de soja que o crédito interestadual era 12%, porém eu só me creditava de 4,8%. Posso do estoque me creditar 12%? Tá. Eu acho que não, mas olha, não tenho certeza, tá? Se bem que aí tem uma polêmica do por que que ele acreditava 4,8, porque é a questão lá da base reduzida, tá? Mas eu acho que não, tá? Mas eu vou dar uma olhada e depois, tá? Anota aí e a gente dá uma consultada aqui, tá bom? Tá bem, vou anotar aqui o Marcos Andreas. Isso. Leandro, boa tarde. Açúcar, óleo, que recebemos com 12% de ICMS, acreditamos 7%. Recuperação do ICMS que já está no estoque. Tá É o perguntando. mesmo. A recuperação que está no estoque, não, né? Não tem. É basicamente a mesma pergunta do colega anterior. Eu acho que uma outra questão aqui também já foi esclarecida, né? A favor esclarecer a questão das flores, pois o entendimento é que a compra é isenta e a venda é tributada. Sim, assim mesmo. Uhum, isso mesmo. Isso aí. Bom, pessoal pedindo depois pode dividir esse vídeo. Sim, depois nós vamos colocar no YouTube da Agas, logo após encerrar. Bibiano, lá do Paraíso. Produtos com diferimento segue o mesmo? Deverá vir na nota o mesmo? O diferimento? Sim, o diferimento continua, tá? Então, assim, a alíquota máxima dentro do estado do Rio Grande do Sul, 12%. Tá? Então, por exemplo, comprei queijo dentro do estado do Rio Grande do Sul. Queijo é 17%, mas dentro do Rio Grande do Sul, ele vem a 12%. Então, o diferimento continua, tá? Infelizmente também, né? Porque o diferimento foi um dos nossos maiores problemas, né? A partir de abril de 2021, né? Porque a gente, na maioria dos produtos ali, entra a 12 e sai a 17, né? Esse realmente foi o impacto aí que aumentou o nosso ICMS. Legal. Rogério Toledo, a farinha permanece com CST 20. Ela vai ter o coeficiente de redução de 70,589% ou coeficiente 0,000%? É o 70,58, tá? Porque ela é 17, coeficiente de redução, Isso. vezes 70,589. Estou fazendo na mão aqui. Vai reduzir 12. Não, não, não. Redução não. A base é 70,589. Aqui tem, gente, aqui tem uma grande polêmica, tá? Vou abrir um parênteses aqui, tá? Tem muitos sistemas, tá? Que usa ali, a redução da alíquota é 70,58. Só que 70,58 de uma alíquota de 17 dá igual a 12. Então não é uma redução. Se eu tiver 17 e tirar 12, vai ficar com uma alíquota final de 5. Então, nesse caso aí, não é uma redução. Aí seria a base. A redução seria a diferença de 100 menos 70, 29 e alguma coisa, tá? Então, cuidado essa terminologia, né? Redução, eu pego a alíquota, aplico um percentual e diminuo daquela alíquota. Base eu pego a alíquota, aplico um percentual, é a minha nova base, tá? Isso é uma questão semântica ali, mas é complicado.
Legal. Cássio Zanetti, poderia repetir sobre o café e suas variedades? Café. O café torrado e moído, tá? Ele é tributado a 12%, tá? Porque ele era a cesta básica e tal, e agora ele fica 12%. Agora o café solúvel, descafeinado, cápsulas, enfim, esses que são chamados cafés especiais continuam a alíquota de 17%, tá? Então, aquele café a vácuo ou moído normal ali, esse é 12%. Tá bem. Pães produzidos na loja, pão de milho, massinha doce, sovado e outros, qual a tributação? Esse vai ficar em 12%, tá? O único, desculpa, sim, 12%, 12%. Cuidado com os pães especiais, tá? Aí tem uma polêmica aí, tá? O que é pão especial, tá? Pão especial é aquele pão que é recheado de calabresa, que ele tem alguma fruta no meio, um rocambole, aí ele seria 17%. Mas, por exemplo, as massinhas, né, os pães caseiros, esses, né, outros, seria 12%, igual ao pão francês. Que antes o pão francês, o pão, farinha, água e sal, o pão, farinha, farinha, água e sal, né, e fermento, esse era isento, tá? Então, agora todos os pães normais seriam 12%. Legal. Tatiane, fiquei em dúvida. Os doces em conserva entram todos com 12%? Sim, todos com 12%. Acho que não tem. Frutas em conserva, né? Isso. Isso, frutas. Geleia. O pessoal tá me colocando aqui. Geleia, aí não, né? Mas doces em conserva, né? Desculpa, frutas frutas em calda, desculpa, tá? Deu um branco agora. 12%, tá? As geleias, essas aí 17%. Tá. Mais uma pergunta aqui de fabricação própria de padaria, bolos, pães caseiros, salgados, como fica a tributação na venda? Rosângela. Esse fica a mesma coisa, não mudou, 12%, tá? Tá. E o Valverde, senhor, entrei há pouco, pode, por favor, me esclarecer pão francês na compra congelada, como fica? Na compra do congelado vai entrar 12 e sai a 12, tá? Ok. Celso, notas emitidas até 30 de abril recebidas em maio, consideradas como estoque sem crédito complementar? Sim, infelizmente sim. Tu pode tentar pedir pro teu fornecedor uma nota complementar de CMS, mas duvido que ele emita. Se ele emitir, ele vai te cobrar o valor. Então, infelizmente, vai entrar com o valor antigo, tá? O percentual antigo, né? A gente vai perder um pouco de crédito. Sim. Quanto ao sal, entra os temperados e todos os tipos de sal? Não, só o sal refinado ou grosso normal. Os temperados vai ser 17, tá? De parrilha, aqueles lá temperados 17%. Ok. Vandeli do Sami, sobre os pães, com quais condimentos fica diferente? Aí, Eu dei alguns exemplos, tá? Enfim, com, sei lá, com calabresa, tomate seco dentro, enfim, aí os pães recheados ali, né? Esses que basicamente ficam 17. tá bem. Eu acho que tinha uma do Bruno ali que eu acho que já foi esclarecida. Pães que são produzidos na loja, qual o percentual que devemos aumentar? Em torno o pão da loja, tá? Em torno de, deixa eu ver aqui, praticamente 18%. Por quê? Eu vou ter muito pouco crédito, né? Esse é o grande problema. A minha farinha, ela é muito pequena, né? O custo dela em função do preço de venda desse produto. Então, vou ter de insumo farinha, ovos, manteiga, enfim, tá? Então, ali realmente vai... Aquilo que eu disse lá no início, né? Quem produz pão tem que fazer cálculo para ver se não vale a pena parar de produzir e comprar um pão de fora, né? Sim. Vanderlei, frutas em conserva não seriam uma alíquota de 17% com carga tributária de 12%? Isso, é isso aí. É 17 reduzido a 12. É que
Como eu estou falando já a alíquota final, né? Então eu simplifico aqui. Mas correto, é isso aí, tá? A Jaqueline, eu produzindo pão francês, tem alguma forma de usar o crédito de insumo? Sim, sim, sim. Perfeito. Então, por exemplo, a farinha, enfim, ah, todo esse insumo que tu compra, o fermento, precisa pegar essas notas fiscais e fazer uma nota de adjudicação do crédito. Então, faz um cálculo. Não precisa? Ó, estão me assoprando aqui que não precisa mais. O meu tempo tinha que fazer. Então, gente, pode simplesmente fazer o creditamento pela nota de insumos desse produto, tá? Então, pode sim. Legal, no chat é isso que tínhamos até agora. Não sei se mais alguém tem alguma Tá. dúvida. Eu acho que a gente podia só aqui apresentar aquela As ferramenta do. flutuações? Isso, 5 minutos Claro, ali, tá? Só claro, para divide minha tela, ferramenta. Vanderlei. Isso, Vamos da lá. CTS ali. Só uma última pergunta, se me permite. Pode tocar. Mistura para pães, quando nós compramos mistura para pães, essa a gente vai poder fazer o creditamento? Sim, sim, sim. Perfeito, Marcelo. Aham, Beleza, tranquilo. muito obrigado. Tá? Beleza? Pessoal, lembrando, depois de encerrada essa live aqui, esse webinar, nós vamos disponibilizar ele na íntegra lá no YouTube da Argas, tá? Se vocês quiserem consultar posteriormente, sem problema, revisitar alguma fala e tal, né? E seguiremos à disposição também. Vai lá, Vanderlei. Bom, vou eu aqui, Bruce. Vai lá, Paulo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, acho que vocês já estão vendo a minha tela ainda, não? Já? Tá, beleza. Ah, bom, para quem não conhece ainda, eu estou aqui no site da CTS, né? O nosso portal de consultas aqui de produtos, tá? Vou fazer uma simulação aqui, mais ou menos aquilo que a gente vinha falando, né? Sobre o simulador de preços ali. Vou, vou pegar um corte de frango aqui, por exemplo, para a gente fazer o cálculo ali da ST, tá? Vou pegar esse corte aqui de Sassami, né? Aqui já a gente vai ter toda a tributação já atualizada desse produto, né? Desde a NCM, o SEST aqui e os códigos aqui embaixo. A gente tem as regras tributárias já sem a redução de ICMS, né? Com a sua alíquota já de 12%, né? Como o Vanderlei falou lá, o MVA é de 60% aqui, que a gente tem nos frangos e no suíno, né? Então, a gente já tem aqui toda a regra tributária desse produto atualizado, tá? Bom, vou utilizar aqui o simulador de preços que a gente conta aqui, tá? E aí vou colocar algumas premissas, né? Regime tributário aqui do lucro real da nossa empresa. Se eu estou comprando esse produto de um distribuidor ou de uma indústria, se esse fornecedor ele é do Rio Grande do Sul ou ele é de fora do estado, tenho a possibilidade de fazer o cálculo dentro da subapuração ou para os optantes pelo ROT também. E aqui eu posso dizer se o meu fornecedor ele é do Simples Nacional, né? Aí eu vou colocar aquele créditozinho que ele vai me dar lá na nota fiscal dele, ou se ele é ainda do lucro presumido do lucro real, né? Vou fazer o mesmo cálculo que a gente fez lá na nossa simulação. Estou comprando esse produto por 10. Posso incluir aqui valores de frete ou outros acréscimos, até algum desconto em valor que a gente vai ter nesse produto. E vou simular que a gente vai ter aqui 24 de margem líquida, tá? Posso optar em colocar o preço de venda que eu estou praticando nesse produto para entender quanto é que a gente está ganhando, né? Digamos que a gente esteja fazendo aquela conta, né, que a gente sempre diz, né, de somar ali a margem ao valor de compra, eu estaria vendendo esse produto a 12,40. Vou fazer um cálculo aqui, um calcular. O meu produto ele vai ter aqui, eu vou conseguir enxergar qual é o custo líquido dele, né? Então, 10,72 vai ser o custo líquido desse produto, já considerando o ST aqui, que aumentou, né, para 7,2. Para eu ter margem de 24, né, eu vou aplicar um preço de 14,11, né? Lembrando que isso aqui está considerando que a gente tenha o cálculo já a partir de hoje, né? Então, já considerando a ST maior. E se eu estiver vendendo ele por 12,40, a minha margem real aqui, né, que eu vou estar ganhando de margem líquida vai ser 13,55. Então aqui eu já consigo fazer a simulação de uma nova compra desse produto, por exemplo, né, o quanto eu vou pagar lá se eu
Se o fornecedor me disser qual é o preço que vai aumentar, quanto é que vai o produto dele, a gente já consegue ter uma simulação boa aqui, né? A gente pode pegar depois um outro produto aqui, que pode ser um leite UHT, por exemplo. Vou fazer uma pesquisa aqui também. Ó, vou pegar um leite UHT da Aurora aqui, por exemplo. A gente também já está com ele ajustado aqui sem a redução, né? Com a redução de 17 para 12, não para 7, tá? Vou abrir o simulador de preços. A gente também vai conseguir fazer a simulação aqui desse produto para que a gente consiga chegar ali, então, no melhor preço ou na melhor situação de compra, né? Então, vou colocar aqui as minhas informações. Vou colocar aqui que eu estou comprando de uma empresa de lucro real. Vou seguir os meus R$ 10 aqui, né? Com margem de 24 e o meu preço de 12,40. Então, aqui eu consigo simular as situações. Ó. Já tem um custo líquido de 8,80. Minha sugestão de preço é 13,75 nessa situação, já considerando o meu crédito e o meu débito de 12%. Se eu estou praticando 12,40 de preço, a minha margem, na verdade, está sendo 17 e não 24, né? Aquela diferença que a gente sabe que consta ali no markup e na CLD, né? Então, aqui pelo simulador, a gente consegue ter essa situação bem rápida e bem resolvida aqui. Inclusive, eu posso saber se comprar do Simples pode ser bom para mim. Então, digamos que eu esteja comprando esse produto do Simples Nacional, que vai me dar um crédito lá de 3,2, por exemplo, o sistema ele vai se utilizar disso para calcular o custo aqui também, tá? Então, se eu comprar do Simples, eu tenho menos crédito, então eu tenho que aumentar o meu preço de venda ainda mais, e a minha margem aqui ela diminui ainda mais na minha conta de markup ali, tá? Então, aqui a gente consegue simular várias situações, né? E aqui eu estou pegando de um distribuidor, poderia pegar de uma indústria, posso pegar de fora do estado também. Eu tenho várias situações que eu posso avaliar aqui dentro do simulador. Uma grande vantagem do simulador, que talvez vocês estejam pensando, mas eu tenho no meu sistema, eu tenho lá uma área de cálculo de preço e tudo mais. Bom, a área de preço do sistema de vocês provavelmente ela é alimentada por uma nota de compra, e aí a gente já comprou, a gente está com o pepino na mão já de precificar. Aqui a gente pode simular situações. Posso simular se o custo vai bater com o que o fornecedor está me dizendo, se eu vou chegar no preço de venda adequado, de acordo com a margem que eu quero praticar. Então aqui a gente pode jogar as situações aqui, né, e simular vários cenários para que a gente consiga então ter realmente a melhor compra e o preço adequado ali para aquele produto, tá? Então, a gente consegue acessar esse simulador dentro do cadastro do produto, né? Todas as fichas aqui dos produtos da CTS tem um botãozinho de simulador. Para quem ainda não tem acesso, né? Depois a gente pode passar ali, né? Acho que Vanderlei, o contato ali para quem solicitar. Lembrando que para quem é associado a Agas tem um valor especial, né? Depois a gente também pode passar ali quais são os valores ali de acesso do sistema, tá? Então, gente, a gente tem bem simplificado aqui, a ideia é que seja bem simples a gente se utilizar aqui do simulador para que seja mais rápido e mais útil para vocês aí possível, tá? E só para complementar, né, esse simulador, essa questão de cadastro, tá? Ela tá no projeto do Compliance junto com a Agas, tá? Então, também, né, junto com a Cefaz, desculpa. Então, só para deixar claro que a assertividade da tributação desse cadastro, né, ela é praticamente 100%, tá? Porque a Cefaz que faz o nosso compliance aí, e a gente está tendo reuniões aí quinzenais para atualizar a questão de dúvidas, né? Questão de nomenclatura e até uh, conseguindo aí ajudar e chegar num denominador comum, tá bom? Pessoal, era isso que a gente tinha aqui, tá? Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, Brust, e obrigado aí pela oportunidade, tá? E qualquer dúvida também podem entrar em contato através da Agas, enfim, certo? Tá bem, obrigado, Vanderlei, obrigado, Paulo.
Acho que foi bem esclarecedor aí. Lembrando que essa live vai ficar gravada e vai estar disponível ainda hoje no YouTube da Agas, tá? Que é o youtube.com/portal Agas, tá bem? Só procurar a Associação Gaúcha de Supermercados lá no YouTube. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, até mais. Um abraço a todos. Obrigado. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Certo?